Emprestado ao São Paulo até dezembro, o Benítez tem 3 propostas de clubes brasileiros para 2022 e no vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender as possibilidades do meia. Bora falar também sobre Gabriel Pereira. Diretoria do Corinthians resolveu falar grosso, prometeu não colocá-lo mais para jogar, forçando o empresário a reduzir um pouquinho sua pedida. Inclusive houve uma reunião nessa sexta-feira, te trago todos os detalhes daqui a pouquinho. Bora falar também sobre Renato Gaúcho e Cuca, que se enfrentam nesse sábado e o retrospecto é muito favorável a um dos técnicos. Será que mais um treinador do Flamengo vai cair depois de um confronto contra o Galo? Bora falar também sobre Cruzeiro e Botafogo. Quero dar mais detalhes a respeito do clube empresa. Quando é que eles vão ser adquiridos? Será que esses clubes podem voltar a ser ricos? Para completar informações sobre o Vasco, que perdeu em casa para o CSA e ficou muito distante do acesso. Tem também detalhes importantes sobre a situação do Chay, sobre Grêmio e Palmeiras, além de uma série de outras coisas. Tudo isso a partir de agora. Não sei antes me apresentar, sou o Jorge Nicola e criei esse canal no YouTube para mais de 1 milhão de inscritos para deixar todo mundo super bem informado sobre as coisas do futebol. Se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Não esquece também de deixar like para que esse vídeo chegue para mais pessoas, beleza? Bora começar o vídeo, não sem antes dar uma última dica importante. A dica de hoje é sobre a BetWinner, que tem como embaixador Roberto Carlos, um dos melhores laterais esquerdos da história do futebol em todos os tempos. A BetWinner permite que você aposte nos principais campeonatos do planeta, tudo online, de onde você estiver. São várias as oportunidades para você começar a ganhar com a BetWinner. Nesse sábado tem Flamengo e Atlético Mineiro, jogo com cara de final do Brasileirão a partir das 19 no Maracanã, com odds muito legais. A vitória do Flamengo pagando R$ 2,22 para cada real apostado, o empate pagando R$ 3,46 e a vitória do Galo pagando 3,32. Também queria sugerir essa opção de ambas as equipes marcam. Sim, pagando R$ 1,88 você ganha se Flamengo e Atlético Mineiro balançarem as redes, levando em consideração o ótimo ataque dos dois times. É uma possibilidade bem legal. Para se cadastrar é fácil e rápido. Tem mais, usando o meu código promocional que é RC3Nicola, de Roberto Carlos e Nicola, você ganha 100% de bônus até R$ 650. Curtiu, né? Então pega o link que está no comentário fixo desse vídeo, se cadastra por lá e comece a se divertir na betwinner.com. Seja um vencedor com a BetWinner. Agora sim, começando o vídeo com o giro de notícias e a primeira informação que eu quero dividir com vocês diz respeito a Chay, o grande destaque do Botafogo na Série B. O Botafogo comunicou nessa sexta-feira que o Chay teve uma lesão parcial nos ligamentos do tornozelo direito. Não estipulou um prazo para a volta do jogador. O Chay tomou muita pancada no jogo de terça-feira contra o Goiás. Vai ser avaliado diariamente e assim que estiver em condição de voltar a jogar, vai ser reforço do Botafogo. Botafogo que briga fortemente pelo acesso, é nesse momento o segundo colocado. Outra informação importante desse giro de notícias: Paulinho Boia nem enfrentará o Bahia no jogo do Juventude marcado para esse fim de semana. O Juventude foi avisado pelo São Paulo de que as negociações com o Metalist da Ucrânia estão praticamente finalizadas. O Paulinho Boia foi dispensado, foi liberado pelo Juventude para passar por exames médicos no clube ucraniano. A única chance dele ser devolvido ao Juventude e disputar a reta final do Campeonato Brasileiro é se for reprovado nos exames médicos, algo que a gente imagina que não vai acontecer. Paulinho Boia está sendo vendido ao Metalist por 1.800.000 euros, que equivalem a quase 12 milhões de reais. A única boa notícia ao Juventude nessa situação é que ele vai ficar com cerca de 10% do valor, ou mais ou menos 1.800.000 reais. O restante da grana fica com o São Paulo, que é dono dos direitos econômicos do atacante. Para completar o giro, quero falar sobre Grêmio e Palmeiras, que se enfrentam nesse final de semana, jogo fundamental para as pretensões do Grêmio, muito ameaçado pelo rebaixamento. E o Grêmio tem 2 jogadores ligados ao Palmeiras. O primeiro deles, o Borja, que ainda é jogador do Palmeiras. O Borja não poderia entrar em campo a menos que o Grêmio pagasse uma multa. O valor da multa bem alto, embora não tenha sido revelado. O que o Grêmio fez? Sugeriu que o Borja tomasse o terceiro cartão amarelo. Ele tinha 2 amarelos. Dessa maneira o Borja está suspenso. Outro jogador com relação com o Palmeiras é o Diogo Barbosa. Esse já foi comprado pelo Grêmio, 10 milhões de reais por 25% dos direitos econômicos. O Diogo tem jogado muito pouco, mas o fato de jogar pouco garante uma economia ao Grêmio. É que ficou estipulado no contrato de venda que se ele disputasse pelo menos 60% das partidas nesse ano e 60% das partidas do Grêmio no ano que vem, o Palmeiras teria direito a mais 750 mil euros.
Bora falar agora sobre Benítez. Contei para vocês no começo do vídeo que o Benítez tem 3 propostas de clubes brasileiros. Essa informação me foi confirmada ou revelada pelo próprio empresário do Benítez. O cara responsável primeiro por trazê-lo para o Vasco e depois por negociá-lo com o São Paulo. Só para lembrar, o Benítez pertence ao Independiente da Argentina e está emprestado ao Tricolor até 31 de dezembro. Para que o São Paulo fique com o Benítez, ele vai precisar pagar 3 milhões e 200 mil dólares, que hoje, com a alta da moeda estrangeira, equivalem a 18 milhões de reais. O São Paulo já alegou que não tem condições financeiras para fazer esse investimento e tenta convencer o Independente a um novo empréstimo. Essa chance é pequena, até porque concorrentes não faltam no mesmo modelo de negociação. Os clubes interessados no Benítez não foram revelados, mas eu fiquei com a impressão de que um desses 3 brasileiros interessados é de São Paulo, do estado de São Paulo. Não tenho mais detalhes, senão contaria para vocês se é o Corinthians, se é o Palmeiras, se é o Santos. Também fiquei com a impressão nesse bate-papo com uma pessoa que cuida que representa o Benítez, que o outro clube brasileiro interessado é do Rio Grande do Sul. Aí teríamos 2 opções, ou o Grêmio ou o Internacional. O Benítez caberia no seu clube do coração? Jogador que teve muita dificuldade com o Crespo, mas desde a chegada do Rogério Ceni no São Paulo, parece estar jogando um pouquinho mais. Dos 270 minutos sob o comando do Rogério Ceni no São Paulo, o Benítez esteve em campo em 152. Só não foi titular contra o Red Bull Bragantino, ele perdeu a posição no jogo em Bragança Paulista para o Nestor, que acabou se contundindo, até por isso o Benítez será titular contra o Internacional e pode ter uma sequência. Só uma curiosidade antes de mudar de assunto, além das 3 propostas de clubes brasileiros, todas por empréstimo para a próxima temporada, o Benítez também está na mira do River Plate, de acordo com informações que vêm dos jornais argentinos. Quero falar agora sobre Vasco da Gama para contar detalhes da derrota triste e decepcionante para o CSA por 3-1 nessa sexta-feira, jogo em São Januário que recebeu um bom público. O Vasco até saiu na frente, mas tomou a virada. 3-1 para o time alagoano. Resultado desastroso, era a rodada perfeita para o Vasco. Os 5 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro tropeçaram, 4 empataram e o Avaí ainda perdeu. Era a chance do Vasco encostar na parte de cima da tabela e ficar mais próximo do acesso. Mas, com a derrota, o Vasco ainda caiu da 6ª para a 8ª colocação. Foi ultrapassado pelo próprio CSA e pelo Guarani, que já havia vencido na rodada. Nesse momento, o Vasco aparece com 47 pontos conquistados, a 6 do Goiás. O Diniz, depois do jogo, disse a seguinte frase: "Não tínhamos o direito de frustrar nosso torcedor." Quem foi muito cornetado pela torcida do Vasco foi o Alexandre Pássaro, que é o diretor executivo de futebol do Cruz Maltino. Dos 12 reforços contratados por ele para a temporada, só 5 são titulares, outros 7 não conseguem jogar. A torcida, após a partida, chamou o time de sem vergonha e jogou uma série de coisas para dentro do gramado. Você pode imaginar de tudo: chinelo, pilha, teve copo de água, enfim, uma infinidade de coisas. Isso numa dessas pode até resultar numa punição. Antes de mudar de assunto, contar que o Infobolo, o site do Tristão Garcia, um matemático super conhecido no mundo do futebol, atualizou as chances de acesso para os times que brigam ainda na parte de cima da tabela. Curitiba, líder com 58 pontos, tem 97% de chance de acesso. Bastante interessante essa pontuação. Curitiba praticamente garantido. Já o Botafogo, que tem 56 pontos, aparece com 94% de chances de subir. O Avaí tem 53 pontos e 70% de chances. O Goiás na 4ª colocação tem 53 pontos, a mesma pontuação do Avaí, percentual um pouquinho menor, 65% de chance de acesso. CRB é o 5º, 2 pontos atrás do 4º colocado e tem, até por isso, 35% de chance. Guarani, que pulou para a 6ª colocação com 49 pontos, surge com 17% de chance. O CSA, que ultrapassou o Vasco, foi a 48 pontos, tem 14%, e o percentual do Vasco caiu consideravelmente. Hoje, de acordo com o Tristão Garcia, o Vasco tem só 6% de chance de acesso após conquistar 47 pontos. O Náutico também aparece com chances matemáticas, 2% de chance, tem o time pernambucano 45 pontos na tabela de classificação. Quero falar agora sobre Cruzeiro e Botafogo, mais especificamente sobre o processo de compra desses 2 clubes. São os 2 times brasileiros mais avançados na intenção de se transformar em uma sociedade anônima do futebol, que é a nova nomenclatura para clube-empresa.
O Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, deu uma entrevista bem interessante ao Globo Esporte, inclusive estou tentando convencer o Pedro a participar de uma entrevista no nosso programa ao longo da semana, se rolar, aviso vocês. E o Pedro estava explicando quais são os prazos, como é que se pretende fazer esse tipo de negociação. E ele lembrou ou afirmou que o Cruzeiro deve ser adquirido, possivelmente por algum grupo investidor estrangeiro, no primeiro trimestre de 2022. Botafogo tem algumas etapas ainda a serem cumpridas a mais do que o Cruzeiro, e essa aquisição do Botafogo ela deve ficar para o segundo semestre. O CEO da XP afirmou também que o caminho, ele imagina que vai ser um caminho sem volta para todos os 12 grandes clubes do futebol brasileiro. A partir do momento que o primeiro ou o segundo clubes, no caso Botafogo e Cruzeiro, fizerem sucesso com esse novo modelo de gestão, os outros vão ser estimulados a se transformarem em clube-empresa. Existem uma série de dúvidas sobre como é que vai funcionar, né? Então, digamos que um fundo de Malta adquira o Cruzeiro. Estou usando Malta como exemplo, tá? E vai pagar 600 milhões de reais para a aquisição de 49% das ações. Foi dessa maneira que foi configurado o modelo de gestão do Cruzeiro. 49% de ações ficam para o investidor, que passa a ter a responsabilidade total dentro do departamento de futebol. Esses 600 milhões de reais para compra vão ser todos utilizados pelo clube para pagamentos de dívida, e toda a receita desse novo clube, dessa nova entidade que vai ser formada para gerir o futebol, toda a receita fica disponível, mas 20% desse lucro vai acabar sendo utilizado para o pagamento das dívidas restantes. É difícil imaginar que Cruzeiro e Botafogo, devendo 1 bilhão de reais, consigam pagar o que está todas as suas dívidas com o primeiro investimento. O Pedro está muito convencido de que essa transformação, essa aquisição dos clubes vai transformá-los em superpotências. E ele usa exemplos de vários outros países, como a Inglaterra, com vários clubes que já têm donos, para dizer ou para afirmar que essas aquisições são extremamente importantes. Queria muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que o clube empresa pode, de fato, mudar o patamar de Cruzeiro e Botafogo e a salvação da lavoura? A minha impressão é que sim, até porque eles se encontram em situações bastante complicadas. Última coisa, antes de mudar de assunto. De acordo com o Pedro Mesquita, que é o CEO da XP, o grande problema para os outros clubes grandes é a aprovação desse modelo, né, de gestão. Os conselhos deliberativos de clubes tradicionais, em geral, são contrários, até porque com a profissionalização do clube, o conselheiro deixa de ter qualquer voz ativa nas coisas relacionadas ao futebol. Bora falar sobre o grande jogo desse sábado, a partida com cara de final do Campeonato Brasileiro. Teremos a partir das 7 da noite no Maracanã, Flamengo e Atlético Mineiro. Mais um reencontro entre Renato Gaúcho e Cuca. Renato super pressionado, depois de uma sequência de derrotas e empates. São 4 jogos sem vitória. Já o Cuca muito bem com o torcedor do Atlético, com a diretoria. O time se classificou para a final da Copa do Brasil e pode, nesse sábado, em caso de vitória, praticamente sacramentar o título. Queria contar ou lembrar que os 2 últimos técnicos do Flamengo caíram depois de confrontos contra o Atlético. O Flamengo não vence o Atlético há 3 partidas e 2 dessas partidas causaram as demissões do Domi e do Rogério Ceni. Será que o Renato Gaúcho também cai nesse sábado? Eu uso o espaço para comentários para deixar sua opinião. Mas quero dividir o retrospecto. Como é que costumam ser os confrontos entre Cuca e Renato Gaúcho? E o retrospecto é muito favorável ao Cuca. Até hoje foram 24 confrontos. E o Renato Gaúcho só conseguiu vencer o Cuca em 3 oportunidades. São 13 vitórias do Cuca, 8 empates e 3 vitórias do Renato Gaúcho. A última vitória do Renato contra um time do Cuca aconteceu depois de 8 partidas. 28 de setembro de 2016, 2-1 para o Grêmio em cima do Palmeiras nas quartas de final da Copa do Brasil. Desde esse jogo são 8 confrontos de invencibilidade a favor do Cuca. Você tem palpite para o jogo de hoje? O que você acha que pode acontecer? Eu apostaria num empate. Eu acho que o fato de o Flamengo jogar em casa, ao lado do seu torcedor e muito pressionado, vai obrigar o time a melhorar. Já o Atlético Mineiro talvez se contente com o empate. Nesse cenário, o Galo manteria 13 pontos de vantagem em relação ao Flamengo, que tem 2 jogos a menos na comparação com o Galo. Poderia diminuir a vantagem para 7, duvido que o Flamengo seja capaz de tirar 7 pontos, até pela performance, pela estabilidade do time do Atlético. A única chance que o Flamengo teria
para tentar reverter esse campeonato seria vencer o Atlético nesse sábado. Em caso de derrota, você pode, se você for torcedor do Atlético, comprar a faixa e já sair comemorando. Para mim é inviável imaginar a reversão de 16 pontos de diferença. Bom, bora falar sobre um assunto bem palpitante, Gabriel Pereira e a renovação de contrato com o Corinthians. É possível que você já saiba que o empresário do Gabriel Pereira, o Ivan Rocha, enfim se pronunciou. Ele deu uma entrevista ao programa do Neto na noite de ontem lá no Band Esportes e deu uma série de explicações. Antes de contar tudo o que ele falou, só queria dar uma informação que poucas pessoas perceberam. Rolou ontem, sexta-feira, uma reunião entre os representantes do Gabriel Pereira, no caso o Ivan Rocha e mais um auxiliar dele, com os dirigentes do Corinthians. Ele falou nesse contato com o Neto que foi a primeira reunião. Mentira, existiram já algumas reuniões, mas tudo bem, esse não é o ponto. Quero te contar que essa reunião de sexta-feira só aconteceu porque o Duílio Monteiro Alves, que é o presidente do Corinthians, afirmou ao Ivan Rocha que o Gabriel Pereira não jogaria mais pelo Corinthians enquanto não houvesse a renovação do contrato. O Corinthians tomou essa decisão firme, tomou essa decisão forte. E o Ivan se prontificou a conversar com os dirigentes do Corinthians para tentar chegar a um denominador comum. O Ivan entende que seria muito ruim para o Gabriel não ser relacionado, deixar de jogar a partir de agora. O próprio Ivan, nessa entrevista que ele deu ao Band Esportes, chegou a afirmar o seguinte: pode ter consequências se o Corinthians decidir não colocá-lo mais em campo antes de renovar. O recado foi, pessoal, se vocês não de fato colocarem mais o Gabriel Pereira para jogar, ele vai acabar indo para outro clube. O Ivan Rocha deixou bem claro que tem a intenção de continuar no Corinthians, que o Gabriel Pereira é corintiano, que ele está disposto a ficar, mas que o Corinthians precisa melhorar consideravelmente a condição financeira. O Ivan também afirmou nessa entrevista que o jogador tem o menor salário do elenco, isso eu já havia contado para vocês, só R$12 mil por mês. O Ivan lembrou que o Gabriel quase foi dispensado pelo Corinthians. E outra coisa importante que ele falou, que durante 2 a 3 meses o Gabriel treinou praticamente separado. A frase foi mais ou menos assim: 2 ou 3 meses treinando num terceiro time, isso gerou desconforto. Vamos falar a verdade, o português claro? Os dirigentes do Corinthians, o Roberto de Andrade e o Alessandro, não acreditavam no potencial do Gabriel Pereira. Por isso deixaram para renovar esse contrato muito próximo do fim. O vínculo termina em 31 de março. O Gabriel Pereira foi titular nos últimos 9 jogos, arrebentou e passou a chamar a atenção de vários clubes. O Ivan Rocha confirmou na entrevista que tem times do Brasil e times do exterior interessados na contratação do atleta. Só não quis falar em nomes e assegurou que não abriu negociação com nenhum deles, o que eu também duvido. Não é natural que você seja procurado e não discuta sobre números. O Ivan, para completar, ainda falou que em nenhum momento falou sobre cifras com o Corinthians. Posso desmentir categoricamente o empresário. Uma pessoa do Corinthians me afirmou que a pedida foi de 2 milhões de euros de luvas, mais 280 mil reais por mês de salário. Nem acho os números tão malucos, levando em consideração que ele é protagonista num time que tem gente ganhando 1,5 milhão de reais por mês de salário, tá? Será que ele joga na segunda-feira contra a Chapecoense? Não dá para cravar. A definição era de que não jogaria. O Ivan Rocha procurou os dirigentes do Corinthians, afirmou que depois dessa reunião de 4 a 5 horas, algumas coisas avançaram e que poderia haver uma nova reunião nesse sábado. O Ivan está tentando convencer os dirigentes de que é possível continuar discutindo a renovação sem que o Gabriel deixe de jogar. O Corinthians havia tomado a decisão nessa sexta-feira de que só jogaria quando tivesse a confirmação da renovação. Precisamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Prometo ficar de olho nessa história. Quem sabe no sábado, no próximo vídeo, a gente volta com mais atualizações importantes sobre o caso GP. Fechado, pessoal? Agradecer demais pela audiência, para quem ficou com a gente até aqui. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta mais tarde com mais informações. Abraço para todo mundo, bom sábado. Tchau, tchau.